Começando aqui. O Rafael Targino deve estar entrando logo, logo. Maravilha, obrigado pelo feedback aí, quem deu feedback. Tudo ok, som em vídeo. Joaber, me confirma se tu tá me enxergando com a tela cheia, se tu tá me enxergando com o full, toda a tela só comigo, porque eu tô sem retorno hoje aqui. Tô sem o monitor de retorno. Sim, toda a tela. Obrigado, obrigado. Beleza, gente. Então, assim, ó. 4 minutos ainda para as 20 horas. Nós vamos iniciar pontualmente às 20 horas, tá? Enquanto isso, eu entro um pouquinho mais cedo só para a gente ir verificando mesmo se está tudo funcionando legal, tá bom? Quem já está aí, por favor, fala de que cidade você está falando, tá? Fala o que você faz. Ah, eu estou falando de São Paulo, sou Scrum Master. Ah, estou falando de Porto Alegre, sou Product Owner. Estou falando de Santa Catarina, sou Dev, sou Tester, enfim. Fala de que cidade você está falando e o que você faz, só para a gente começar a entender aqui, né? E só os guerreiros aqui, porque numa véspera de feriado aí, o pessoal à noite entrando no webinário, né? Se bem que com essa quarentena agora não faz muito sentido, né? A gente não pode sair, então meio que acabou um pouco essa questão de fim de semana, dia de semana, né? A gente perdeu um pouquinho isso. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. O André Marques é de Porto Alegre, Joaber é PO de Porto Alegre, André, analista de sistemas e negócios, Priscila Freitas, de Curitiba, atualmente procurando uma recolocação. Legal, Pri, vais conseguir. Tá procurando uma oportunidade em que posição? Conta pra gente, porque de repente tem alguém aqui que está buscando contratar, então já aproveita e fala que posição tu tá procurando aí. Kleber Nascimento, fala de Juiz de Fora, Minas Gerais, atua como gerente de projetos em telecom. Bacana. Elaine, de São Paulo, temos de aproveitar para estudar isso aí, Elaine. Gláucia, de São Paulo, capital, designer institucional, está estudando como aplicar Scrum em projetos educacionais. Que legal. Débora, de São Paulo, analista contábil querendo aprender. Bem-vinda, Débora, que legal. William, de Porto Alegre, PO. Amanda, de Sorocaba, São Paulo. E Elaine, gestora de projetos. Bacana. Deixa eu verificar aqui como é que está o Rafael Targino, se ele está chegando. Vamos ver se ele está tendo algum problema. Beleza. Deixa eu ver se tem alguém mandando e-mail aqui, sinalizando que está com problema de acesso. Por enquanto, não. Maravilha, gente. Deixa eu ver aqui os participantes, galera chegando. Maravilha. Ó, o Rafael Targino tá chegando aí, né? Vamos ver aqui se o Rafael consegue falar conosco. Olha aí. E aí, pessoal? Fala, Rafa, tudo bom? Tudo bom, Helmut? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Vamos ver se o pessoal dá um feedback pelo chat que está te ouvindo bem. Sim, diz o Igor Paz. Cara, o Igor Paz está em todos os cursos e todos os webinários que eu faço. Esse guri é um fenômeno. Show de Esse bola. Igor Paz é um fenômeno. Pensa em alguém assim, ó, sedento de conteúdo. É o Igor Paz. Está uma época boa, né? Porque a quantidade de webinários e lives que a gente está tendo aí. Tá tendo muita coisa, né? Uma Tá atrás tendo da outra. bastante coisa legal. Mas assim, Rafa, como já são 8 horas em ponto, vamos iniciar então? Vamos embora. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu começo me apresentando, na sequência tu te apresenta e aí a gente segue o nosso papo, tá bom? Legal. Beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Helmi. Hoje nós temos dois Rafas aqui, o Helmi aqui e o Targino lá do Rio de Janeiro, tá? Eu trabalho com métodos ágeis aí desde 2008, estudando sobre o assunto desde 2004, mas efetivamente atuando em projetos desde 2008, tá? Tive a oportunidade já de ser Agile Coach na implantação do Ágil no governo federal, em projetos no SERPRO, em Minas Gerais com a Receita Federal, em São Paulo com a PGFN.
tá? Atuei também durante muito tempo na Imove como Product Owner, ainda atuo na Imove, mas agora é numa função mais multidisciplinar, de negócio, a parte de gestão de produto também, tá? E sou coautor de um livro sobre Extreme Programming, publicado pela editora Casa do Código, com outros autores. Sou autor de um e-book sobre especificação de requisitos no formato de histórias de usuário. E sou um dos sócios da Wild Tech, que é uma empresa de consultoria e treinamento. Ufa, acho que tá bom assim. Rafa, te apresenta. Legal. Bom, pessoal, então, mais uma vez aí, boa noite. Primeiro, agradecer ao Helm aí o convite aí de participar dessa live. Obrigado aí de estar falando um pouquinho de Scrum, uma coisa que está sempre aí no meu dia a dia. Então, eu sou, né, eu tenho dois papéis, né, na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu sou parte Agile Coach, né? Mas é uma função que eu divido já com outra pessoa. E parte eu estou entrando no papel de gerente de produto, né? Então, dentro ali de produtos, de análise de conhecimento, né? De gestão de BI, eu estou à frente de um produto, tá? Eu estou nesse ramo da agilidade já há algum tempo, né? Conheci a agilidade lá atrás com o XP. Eu fui colega de turma na faculdade de um cara chamado Vinícius Teles, que foi um dos pioneiros de XP. Um monstro, Uma uma lenda. Brasil. Então, aprendi XP com ele. Na época, a gente tinha... Não era Meetup que chamava, né? Mas a gente fazia uns encontros. Né? Tinha um grupo no Yahoo Groups falando sobre agilidade. Aí a gente participava. Era uma versão antiga ali do Meetup de hoje. E aí, desde então, eu continuei ali na medida do possível, né? Porque naquela época nem todo projeto a gente conseguia ter esse foco, mas fui mordido ali logo no início, né? Então aquilo ali, né, ficou ali incutido na minha cabeça e sempre que possível eu fui estudando mais, né? Minha certificação de Scrum Master é ali de 2010, mais ou menos, com o Alexandre Magno, também um dos pioneiros aí de agilidade no país. E depois fiquei trabalhando, né? Aí já a partir de 2010, já praticando nos projetos, depois entrei em consultoria, ajudando empresas a colocarem o ágil, né? Sempre nesse desafio, né? de mostrar agilidade, hora com Scrum, hora com Kanban, né? A ideia também de a gente sempre entender o contexto da empresa. Então, estou mais ou menos desde 2010, 11, mais atuando em projetos, né, com ágil. E desde 2014 também sou professor aqui na PUC do Rio, né? Tem um curso de gestão ágil de projetos, tem um curso também de Scrum. E essa parte do Scrum, né, a gente acabou, por causa dessa demanda sobre a certificação, né, a gente falava só sobre o Scrum, né? No curso a gente tem uma dinâmica prática, né? Porque é sempre bom, né, no aprendizado do aluno ser sempre a coisa muito prática, né? Mas o pessoal sempre demandava, né? E a certificação, e a certificação. Então a gente acabou montando uma mentoria de 8 semanas focada para quem quer tirar a certificação PSM da Scrum.org. E nessa mentoria hoje a gente já tem cerca de 80 alunos certificados, tá? Se vocês procurarem ali no LinkedIn, se vocês procurarem a hashtag mentoria Scrum, vocês vão ver ali que tem quase 50 alunos meus, né? Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco dessa experiência, né? Desse também aprendizado junto com os alunos, né? A mentoria, ela começou a ter cerca de 2 anos, então ela evoluiu bastante. Então, a ideia é trocar ideias aí com vocês aí, para quem está interessado nesse assunto da certificação. Que legal. Tu sabe que todo curso que eu faço, Rafa, pode ser curso de história de usuário, pode ser curso de introdução a métodos ágeis, pode ser curso de PO, enfim, sempre a galera quer saber, e a certificação, como é que faço, como é que estudo, como é que eu me preparo, quanto é que custa, quais são as certificações que tem, qual que eu devo fazer. Então sempre tem essa lacuna há bastante tempo. E eu procurei o Rafael justamente porque, como ele tem essa mentoria Scrum, ele tem uma experiência muito grande. Então, eu posso dizer que está conosco aqui alguém que realmente entende esse universo de certificações. E por isso que eu convidei o Rafael para estar conosco aqui hoje. Tá? E só para mostrar aqui, ó, ele comentou que ele estudou com o Vinícius Teles, né?
Eu tenho um livro surrado aqui, ó, todo amassado, do Vinícius Telles sobre XP, ó. Um livro que eu recomendo pra caramba, né? O livro tá todo surrado, olha só o estado aqui do livro aqui. Ó, Eu tenho esse aí. mas ele já molhou, então ele tá, mas é um livro que eu tenho aqui comigo com muito carinho, cara. Com muito carinho. Beleza? Então Beleza, tá. vamos lá. Rafa, vamos lá. A gente tem algumas pautas aqui, tá? E aí eu vou procurar entrar agora aqui num modo de apresentador de conteúdo aqui. Tu é o entrevistado, tá bom? Vamos lá. Então, assim, ó, eu vou só para quem está em casa entender, tá? Quais são os 5 tópicos macros aqui que a gente vai estar abordando, tá? Quais são as certificações da Scrum.org? Se eu preciso me certificar, como eu faço as provas, como eu me preparo, e aí acho que a tua experiência com a mentoria nesse momento vale a gente aprofundar bastante, e o que pode mudar na minha carreira se eu obter uma certificação, tá? Então são essas pautas. Eu queria começar primeiro, tá? Te pedindo para que tu dê uma explorada, né, sobre quais são as certificações que a Scrum.org tem hoje. Se tu quiser, tu fica à vontade, de repente, para compartilhar a tela, para abrir o site da Scrum.org. Até eu tô com aberto aqui, já vou mandar para o chat o link para o pessoal que está aí. Tá, esse é o link que tem as certificações. Eu passo para ti, Rafa, para te explicar um pouquinho a diferença desse universo de certificações que a Scrum.org tem. Deixa eu só falar um pouquinho assim, em termos gerais de certificações para agilidade, né, para Claro. Scrum. Né? Hoje a gente tem assim no mercado assim com maior força, né, e com maior peso assim, vamos dizer, no mercado, no RH, são duas entidades, a Scrum Alliance e a Scrum Org. A Scrum Alliance é uma certificação que você precisa fazer um curso oficial. Então a certificação ela passa sempre um curso de 16 horas, um curso oficial. É um curso normalmente também, por ser curso oficial, tem a questão de royalties envolvidos, de passar royalties em dólar. Normalmente é um curso que tem um preço um pouco mais elevado, mas são cursos muito bons, então é um caminho. E como a Scrum Alliance foi a primeira entidade, né, ela foi fundada também pelo Ken Schwaber, que é o criador do Scrum, ela tem muito peso, né? E os pioneiros de agilidade, a maioria tem essa certificação, tá? Inclusive, eu tenho essa certificação lá de trás de 2010. Legal. O Ken Schwab, depois, ele saiu da Scrum Alliance e fundou a entidade dele. Ele estava um pouco ali meio chateado com esse esquema de certificação, principalmente pela renovação, né? Scrum Alliance, você precisa renovar de 2 em 2 anos uma taxa de renovação. Que eu achava também um absurdo. Acho ainda. Tem essa discussão, não vou entrar no mérito, né? Só também assim defendendo um pouco, né? A ideia é que essa taxa de renovação eles usam para promover os eventos, né? Os eventos de compartilhamento de conhecimento na comunidade. A gente aqui no Rio tem o Scrum Gathering Rio, por exemplo, que é um evento da Scrum Alliance, né? Mas outras pessoas acham assim, eu não deixo de ser Scrum Master porque eu não paguei uma taxa de $100, né? O título que eu tenho continua sendo o meu título, né? Eu não deixo de saber aquele conhecimento porque eu não paguei uma taxa. Né? Então existe essa discussão. Independente dessa discussão, o Ken Schwaber foi e criou uma entidade, e também ele tem um peso de ser o criador do Scrum, e ele criou a Scrum Org, e na Scrum Org você não tem mais você não tem a ideia de ser obrigatório fazer um curso, né? Você basta fazer uma prova, você paga a taxa da prova, você está certificado e não paga mais nada, tá? Então essa é a ideia da Scrum Org. Em contrapartida, o nível da prova ele colocou lá em cima, né? É uma prova muito longa, de 80 questões, você tem 1 hora e precisa acertar 85%. Ou seja, então, tem menos de 1 minuto por questão. É isso aí. Então, assim, ou você sabe ou você não sabe. Então, ele colocou uma régua lá em cima e cada pessoa se prepara por conta própria. Inclusive, também existem cursos oficiais da Scrum Org, mas fica a seu desejo de como se preparar.
Então, basicamente, essa é a ideia das certificações. Essas duas certificações são todas duas muito boas, equivalentes. E tanto que eu, às vezes, tem gente que me procura, eu já sou certificado na Scrum Alliance, quero fazer Scrum Org, né? Eu não vejo muito ganho nisso, a não ser se você quer seguir uma carreira, né? Uma carreira não, uma sequência de certificações, porque todas as entidades, você não tem só uma, né? A gente está falando aqui a principal, que é a chama PSM, né? Professional Scrum Master, mas na verdade todas essas entidades ela te dá uma trilha de avanço, uma trilha de conhecimento, né? Sim. Então, dentro da Scrum Org, a gente tem PSM1, depois tem a 2 e tem a 3. E para quem é da área de negócio, para quem é PO, a gente tem a PSPO 1 e 2. E a Scrum Org está também colocando algumas certificações novas. De um ano para cá, ela tem lançado certificações bem interessantes com outras áreas de conhecimento. Então, ela tem uma chamada PSK, que é a Professional Scrum com Kanban. Ela tem uma outra lançada recentemente, não lembro a sigla exatamente, mas relacionada ali o profissional entre a fronteira do profissional de negócio com o profissional de UX. E tem uma bem focada na parte do time, de você, como, né, seria também uma parte, poderia ser um avanço, né, na trilha do Scrum Master, mas também poderia ser visto como uma certificação de liderança ágil, né, que é a PAL, né, que é o Agile Leader. Então, a Scrum Org está tendo assim, pegando várias gamas de conhecimento, né, várias trilhas, e está criando ali um portfólio de certificações. Então, a certificação eu sempre vejo ela como assim uma coisa que te ajuda a sair da cadeira, né? Porque a gente tem sempre aquela pilha de livros para estudar, para ler, e muitas vezes a gente vai postergando, né? Então, a certificação sempre, eu vejo muito a certificação como você conseguir buscar essa meta de adquirir conhecimento, ela é bem interessante, né? Essa jornada de obter a certificação, muitas vezes, ela é mais benéfica do que a própria certificação em si. Com Mas acho que certeza. E me tira uma dúvida pontual, assim, em relação às certificações da Scrum Org, né? Estava dando uma olhada, evidentemente, tem vários valores, tem de $150, $200, $250. Não vi, acho, nenhuma que custa mais do que $250. Mas a questão é, você pagando a taxa, você tem acesso à prova ou tem algum nível dessas certificações onde você é obrigado a fazer o curso oficial antes? Ou não existe essa exigência do curso mais? É só a prova, só entre aspas, né? A prova. Só que, assim, as certificações mais elevadas, né, a PSM3, aí você passa a ter a prova já não é mais múltipla escolha, é uma prova discursiva, né? E dizem que é o próprio Ken Schwaber que corrige, né? Então, você tem que ali, são muito mais questões situacionais, quer dizer, são aquelas questões que não tem certo e errado, depende muito de como você vai justificar a tua resposta. Sim. Então, assim, essas são as certificações mais elevadas. Mas todas elas seguem isso que o Helm falou, né? A mais fácil é $150, a PSM2 custa um pouco mais, $200. Elas vão aumentando de preço, mas também, vamos dizer assim, tem um ser humano corrigindo a prova do outro lado, né? Então, tem um custo também operacional mais alto para eles. E qual é a dica que tu dá para quem não, para quem tem aquele medo assim de não dominar o inglês? Tu tem alguma dica? Não, legal. Essa pergunta é boa porque, né, grande parte das pessoas que estão procurando certificação, né, tem sempre essa dúvida, porque por mais que a gente leia um livro em inglês, um artigo no blog, né, fazer uma prova, você sabe, né, porque uma palavra que você entendeu mal já pode estragar a questão toda, né? Então, fazer prova numa língua não nativa já né, você precisa ter um conhecimento bem forte, né? Então, o que a gente recomenda? Existe o tradutor a prova só tem disponível em inglês, tá? Oficialmente é só inglês, não tem outra língua.
só que a gente recomenda a tradução usando o Google Chrome, né? O próprio tradutor do Google, ele faz aquela tradução automática. Inclusive na página da Scrum.org é sugerido isso, se você não fala inglês, inglês não é a tua língua nativa. Então, a gente sugere essa tradução. Essa tradução não é perfeita, tem alguns pontos de atenção. Então, a gente também, na mentoria, a gente destaca bem esses pontos de atenção, onde a tradução falha. Mas você, com esse cuidado de saber os principais pontos de atenção, você consegue fazer via tradução automática. E eu acredito que mais da metade dos meus alunos tirou a prova usando o tradutor. Tá? Legal, eu Então, tô respondendo uma pergunta pelo chat ali, que o pessoal perguntou, o Newton perguntou se tem algum pré-requisito para Professional Agile Leadership, né? Pelo que eu dei uma lida, Newton, não tem, tá? Eu até acabei de mandar o link, ele explica que você vai precisar ter um alto nível de conhecimento para conseguir passar na prova, tá? Mas ele não exige que você tenha feito outras certificações, pelo que eu li na página que eu acabei de compartilhar, tá? Então, só dando uma passada rápida, tá? Aqui sobre as certificações, a gente já mandou o link, mas eu vou mandar outra vez aqui para quem quiser abrir o link que eu mandei agora no chat, tá? Quando a gente fala de Scrum Master, nós temos 3 níveis, né? A PSM 1, 2 e 3, tá? Quando a gente fala de PO, também existem níveis, né? A Professional Scrum Product Owner também tem 1, 2 e 3, tá? Pelo site ali você consegue ver o preço, você consegue comprar. Aí depois tem a Professional Scrum Developer, tá? Que pelo que eu vi aqui é só um nível, é só PSD1. Talvez com o tempo isso aqui vire também, né? Tenha outros níveis. Tem a Scale Professional Scrum, que hoje também é uma prova de apenas um único nível, né? Tem ainda aquela Scrum com Kanban, Scrum com UX, que também são, por enquanto, certificações de apenas um nível, além dessa Agile Leadership, que também é um nível. Então, tem bastante prova, né? Se a pessoa está buscando, daqui a um pouco tem alguém que busca essa coleção de selos, vai ter que separar uma boa grana, né, Rafa? Que as provas aí, a PCM1, que é a mais barata, é $150, e a partir disso, acho que são todas $200, a maioria, né? Mas acho que assim, esse caminho tem muito a ver com, né, o que você quer ser quando crescer, né? Falando assim, você está mais para o lado de negócio ou você está mais para o lado do facilitador, ou a pessoa que vai apoiar os times? Porque você tem ali o caminho da PSM, que poderia juntar com essa da Agile Leadership, que é um caminho. Agora, se você está no caminho de negócio, eu sempre recomendo a PSM como uma de entrada, porque a PSPO ela tem praticamente 50%, 60% das questões, são as questões da PSM1. Porque assim, a PSM1 é uma certificação de entrada. Então, ela é muito focada nos conceitos. Né? Então, ela tem poucas questões situacionais. Então, ela vai ficar perguntando de quem é a responsabilidade, qual o papel é responsável por isso? É o Scrum Master, o PO, e esse artefato. Então, ela vai ficar explorando os artefatos do Scrum, os papéis. Então, isso cai de novo na PSPO, além das questões específicas para o papel do PO. Então, existe uma sobreposição ali de assuntos entre a PSM1 e a PSPO. Então, quem faz a PSM1 está no meio do caminho para fazer a PSPO. Está na cara do gol, né? Está na cara do gol. Aí vai ter que estudar umas questões mais específicas sobre... tem muita questão sobre backlog de produto, né? Priorização, ordenação, história de usuário. Então, ele vai ter que estudar questões específicas sobre esse assunto. Mas o resto que caiu na PSM continua caindo na PSPO. Legal. Dado esse overview, tá? Eu queria te fazer uma pergunta específica, uma pergunta difícil de ser respondida, uma pergunta que provavelmente não tem resposta certa e resposta errada, tem opiniões, né? Cada pessoa tem uma visão, tá? Que é o seguinte, eu sou
profissional, eu trabalho ou como Product Owner, ou trabalho dentro de um time como Dev, quero ser Scrum Master, ou já sou Scrum Master, eu preciso me certificar? Sim, então essa eu sempre respondo assim, ó, isso é uma decisão, vamos dizer assim, de foro íntimo de cada um, né? Se você precisa ou não. Então, algumas pessoas, a gente até quando, né, estuda, né, gestão 3.0, né, tem um pouco algumas pessoas lidam com a certificação, né, como um símbolo de status, uma conquista, né, uma medalha, um badge. Uhum. Então, assim, eu acho que pessoas que se motivam para estudar através de certificação, e tem muita gente que é assim, né, quase quer colecionar. Então, assim, eu vejo pelo lado bom. Isso faz com que a pessoa saia do lugar e se certifique. Então, ela está adquirindo conhecimento que, independente ali se você está é um conhecimento muitas vezes repetitivo, né? Você tá estudando a mesma coisa ali em massa para poder ficar bom de responder pergunta de prova, mas aquilo ali vai entranhando na cabeça da pessoa. Então, acho que adquirir conhecimento sempre é bom. E a gente sempre vê, assim, muita gente já praticando, já sendo Scrum Master, e aí quando faz a prova, fala assim, cara, aprendi um monte de coisa que eu estava usando errado, que eu estava fazendo bem. Dá uma visão geral, uma clareza melhor. Então, acho que assim, a certificação, por esse lado pessoal, para te ajudar a estudar, para te ajudar a adquirir mais conhecimento, para ter essa visão, eu acho que vale a pena. Tá? Tem a outra questão, que vamos dizer assim, a questão exterior. Eu ter o título por causa do mercado. Aí também é meio polêmico, mas a gente sabe que muitas empresas, o RH de muitas empresas, elas, né, muitas vezes Considera isso. procuram um rótulo, né? E muitas vezes vai colocar lá no filtro do LinkedIn, né? PSM, certificação Scrum Master, e se você não tiver o rótulo, às vezes nem aparece. Então, é uma questão, né, às vezes polêmica, aí, né, a gente também, por outro lado, pode falar, pô, mas uma empresa que não, né, que busca assim de forma tão fácil, né, eu também não quero trabalhar, né? Algumas pessoas falam assim, mas assim, para o mercado, tanto a Scrum Alliance como a Scrum Org são certificações valorizadas que o RH procura. E o RH usa como critério de busca, usa e muitas vezes como critério de eliminação. Não que você não consiga, com a sua experiência prática, não consiga reverter qualquer assunto. O problema é que às vezes você não vai para a entrevista para mostrar o teu conhecimento. Então, assim, eu acho que para o mundo externo, no mercado que a gente tem hoje, também é válido. Né? Não vai ser para todas as empresas. Tem empresas que, né, concordo, não vão estar nem aí. Talvez as empresas mais tradicionais elas vão olhar esse tipo de coisa. Então, isso é uma questão muito assim de foro íntimo, né? De você querer ter esse título. Eu acho que a gente só não pode querer ver a certificação como garantia que essa pessoa é um Scrum Master bom, né? E que quem não tem esse título não é um Scrum Master bom. Não é esse o caso, né? Esse é um título que você adquiriu conhecimento. Para desempenhar o teu papel, a gente sabe que precisa da prática, né? E precisa também ter até aquela sigla, né, que é famosa, né? Você precisa do chá, né? Você precisa de competência, habilidade e atitude. A certificação só vai te trazer a competência, ela vai te dar o conhecimento. Agora, a habilidade, que tem muito a ver com a experiência de você fazer lá, errar, tentar e aprender, e a tua atitude de querer fazer, né, de não ficar lá acomodado, então isso que faz um bom profissional. Então, a certificação, eu acho que ela te ajuda muito no papel ali do conhecimento. O bom Scrum Master, né, a gente precisa avaliar essas três questões. Legal, Então, resumindo, é isso, né? Ela tem esse valor interno para você buscar conhecimento e o externo no nosso mercado atual, principalmente para empresas mais tradicionais, tem também esse peso. Legal. Que eu tenho
um ponto que tu falou no início da nossa transmissão que eu achei bem interessante, né? Muitas vezes a pessoa põe como uma meta, eu estou dando uma mentoria para uma pessoa agora, não sei se ela está aqui, mas não vou falar o nome para não expor, né? A pessoa, ela trabalha com teste, ela tá buscando uma oportunidade para Scrum Master e ela está pedindo dicas para o que eu estudo, o que eu faço, e eu dei várias dicas, né? E muitas vezes, não que seja o caso dessa pessoa, mas a pessoa, ela quer aprender, mas aí quando chega em casa é muita distração, é Netflix, é videogame, enfim, tem muita distração, né? E o que tem gente que funciona de que forma? Cara, eu vou lá, eu pago a taxa para fazer a prova, eu pago US$ 150 e agora eu vou ter que Sim. estudar porque eu paguei, eu vou ter que fazer. Então, para muitos, isso acaba funcionando como uma motivação e o fato de tu saber que se tu aprender e tu passar na prova, isso também depois gera uma tag, gera um badge. Então, tem gente que acha isso interessante para estudar. Realmente, o que eu vejo é o seguinte, hoje, salvo exceções, né, mas no mercado de tecnologia, a gente está muito diferente do mercado. Tá? Evidente que agora a gente está num momento de uma crise em virtude do vírus que está acontecendo, então tem muita gente que acabou perdendo emprego em virtude disso, mas antes disso, em seguida, quando essa crise passar, isso vai voltar a acontecer, a indústria, ela não dá, a indústria não, a academia não dá conta de formar os profissionais, sejam Scrum Master, Product Owner, Dev, Tester, Analista, o que for, para a indústria de desenvolvimento de software. Então, geralmente, a gente tem muita oferta de vaga e poucas pessoas, né? Realmente, na verdade, a gente tem o contrário. Tem muita oferta de vaga, mas as pessoas já estão empregadas. A maioria já está empregada. E o que a gente quer? A gente quer uma oportunidade sempre um pouco melhor, né? Então, hoje eu estou empregado, mas eu estou buscando uma oportunidade, provavelmente financeiramente mais interessante do que eu estou hoje, ou com uma carga horária mais interessante, ou mais próxima da minha casa, ou home office, né? Quem faz esse recrutamento é que nem quando a gente vai no Google. Tu vai no Google, tu pesquisa por uma palavra-chave, o primeiro ou o segundo artigo que aparece, tu entra, né? E o que faz esse artigo ser mais bem ranqueado? A forma como ele foi escrito, a palavra-chave que está ali, né? Quando você vai obter essas certificações e adicionando no seu perfil do LinkedIn, adicionando ao seu currículo, é como se fosse um artigo lá que está com uma tendência de aparecer na primeira página do Google quando alguém pesquisar. Então, tu vai aumentando a tua possibilidade de ser encontrado, de receber um convite. Evidentemente, né, que se tu não exerce o teu trabalho de uma forma legal, né, tu não vai ter aquela recomendação de quem te conhece. Eu conheço o Targino, contrato o cara que o cara é fera, né? Isso é muito importante, mas às vezes quando você não tem uma indicação, os títulos acabam te ajudando, e principalmente para o exterior, né? Pô, daqui a pouco tu é um cara do Brasil, né? Tem uma pessoa que mora no Brasil, na América do Sul, e está tentando conseguir uma vaga numa empresa da Europa. A pessoa vai olhar o teu currículo, e por mais que eu concordo 100% contigo, né, que a certificação não quer dizer que tu é um Scrum Master experiente, né, que tu já tem um repertório de vivências, mas acaba sendo uma tag, uma bandeirinha a mais ali que faz o teu currículo se destacar, né? Então isso é uma coisa muito importante. O que a gente tem que ter cuidado, né, é o seguinte: claro que algumas empresas têm uma campanha de pontuação e de remuneração um pouco diferente, né? Mas se a tua empresa não tem um plano de carreira onde ela valoriza a certificação Scrum Master, tu tem que ter uma ciência que talvez tu faça um investimento de US$ 150 e tu comente com o teu chefe e ele não te dê aumento, ele não valorize, ele nem te pague a certificação. Então, não é um depara direto. Eu fiz a certificação, eu vou ganhar mais, né? Isso não rola. Agora, normalmente, se você atua numa empresa legal, né, quando você fala para o seu gestor que você está encarando esse desafio, que você vai ler livros, que você vai se preparar para tirar essa certificação, o que eu sugiro que você combine, né, com o seu gestor, né? Olha, eu já paguei e eu queria ver contigo, se eu passar, tu consegue um reembolso? Então, às vezes, tu consegue um reembolso total ou um reembolso parcial, né? Então, pode É bem comum. ser interessante até para te mostrar para a empresa que tu trabalha que tu está buscando se mexer. Sim. Isso é bem comum em várias empresas.
A empresa onde eu trabalho, por exemplo, a gente é parceiro Microsoft. E aí, para manter a parceria, você precisa de um X número de profissionais certificados, né, nas tecnologias Microsoft. Só que, engraçado, a certificação de Scrum Master serve também. Então sempre também empresas também têm isso, né? É bom para a empresa também divulgar que ela tem um corpo de funcionário técnico, né, qualificado, certificado. Isso depende muito de como a empresa valoriza o conhecimento, que a certificação, de certa maneira, ela acaba como uma pós-graduação, né? Não em tamanho, né? Mas tem empresas que apoiam estimulam que a pessoa faça uma pós, tem empresa que paga parte lá da mensalidade. Então, normalmente, essa empresa que apoia a pós-graduação também acaba apoiando certificações, né? Empresas que atuam também com o governo, normalmente as licitações, né? Quando você concorre a uma licitação, que as empresas têm 4, 5, 6 empresas lá que se candidatam a essa licitação. Em muitos casos, as empresas que atestam que tem equipe com pessoas que detêm essas certificações, elas pontuam mais, né? Então, para empresas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem uma grande empresa muito legal de se trabalhar, inclusive, que é a DB Server, né? A DB Server é uma empresa de outsourcing e atende bastante o governo. Quando eles entram numa licitação, o fato da equipe deles ser uma equipe onde a maioria é certificado ajuda eles a vencer a licitação, né? Então, dependendo do contexto que você trabalha, a certificação vai ter um peso maior ou um peso menor. Uma coisa eu tenho certeza, ela não vai jogar contra, né? Ah, não, agora eu fiquei pior porque eu tirei essa certificação. Não, isso não vai acontecer, né? Então, dependendo do contexto que tu tá hoje, ela pode ser neutra, mas normalmente ela te dá alguma vantagem, né, Rafa? No mínimo, você vai te dar um sentimento assim né, de uma puta realização, porque, né, é uma conquista, né? Não tem um peso de você, sei lá, se formar numa faculdade, mas uma certificação como essa da Scrum.org, que é uma certificação difícil, é uma conquista. Assim, como eu estou, né, ali direto com os alunos, como é que funciona? A mentoria, a gente falou agora há pouco também, o problema também de a gente estudar para uma prova dessa é a disciplina, né? Então, a mentoria que eu tenho, eu ajudo mais um aluno ter disciplina, porque a gente, durante 8 semanas, né, tem um cronograma de estudo, eu fico lá no pé, a gente tem algumas ferramentas, usa gamification, né, a gente tem painel de notas, então tem toda uma série de ferramentas para engajar a pessoa, o aluno, durante essa jornada. E aí, com isso, né, você consegue. O principal, eu acho, assim, dessa jornada é a conquista, porque como você precisa fazer muito esforço, 4, 6 horas por semana de estudo, aí depende muito do seu conhecimento, depois eu estou muito perto quando o aluno consegue essa certificação. Então, eu recebo ali o áudio, a foto, né, o depoimento do aluno ali, né, no particular para mim no WhatsApp. Então, para mim, assim, é uma coisa de muita satisfação, porque eu acabo sentindo essa mesma alegria da pessoa né, que tira essa certificação. Com certeza. Então, é bem bacana. E tem uma coisa assim, infelizmente, por exemplo, a gente agora está começando um processo de crise, muita gente né, ficando desempregada. Normalmente, eu tenho uma gama de alunos, pessoas que estão buscando recolocação. Então, para esse pessoal que às vezes está ali 2, 3 meses procurando uma oportunidade, e a gente sabe que é um momento, né, que a gente fica muito vulnerável, né, tomando não, ninguém chamando para entrevista, você tirar uma conquista dessa própria, né, eu acho que é um momento de afirmação bem importante, né? Então, já vivenciei bastante isso, né? A importância, né? Não aí falando genericamente de uma certificação, né? Não necessariamente a do Scrum, mas assim é um momento de realização, tá? Então tem dá muita força para a pessoa, acho. Joia. Tem algumas perguntas aqui, mas antes de eu dar uma geral, tá, Rafa? Eu queria te fazer 2 perguntas em uma, tá? Tá. 2 em uma. A primeira é que tu desse algumas dicas práticas para quem quer encarar esse desafio de se certificar,
Dicas práticas, tá? E o segundo, que tu explicasse em detalhes como funciona a tua mentoria. Então, tu vai estar ajudando quem, tipo, cara, eu quero muito, não consigo agora entrar nessa turma da tua próxima mentoria, o que eu posso fazer? Tu dá uma dica para quem não Tá. consegue entrar na turma agora. E depois tu explica como funciona a mentoria para quem, de repente, conseguir entrar e entender como ela funciona. Então, vamos lá. Primeira coisa, Scrum Guide, né? Existe um documento dos criadores do Scrum, se chama Scrum Guide. Então, primeira dica, tem que ler o Scrum Guide algumas vezes, né? O Scrum Guide faz parte do sangue. É um documento muito fácil de ler, só tem 20 páginas. Então, a primeira coisa é internalizar ali o conhecimento do Scrum Guide, porque a prova é toda baseada no Scrum Guide, tirando algumas raras exceções de perguntas. Segunda coisa, Desculpa eu te tô... interromper, só para avisar, eu acabei de mandar o link do Scrum Guide aqui no chat, tá? Legal. A segunda coisa que eu recomendo sempre aos alunos é não se preocupar com o tempo de prova, em estar tentando fazer 1 hora, 80 questões em 1 hora no início. Acho que primeiro você tem que estar se preocupando em conhecer o assunto, acertar questões, e depois a gente sempre deixa acertar a quantidade de questões suficiente. Dentro do limite de 1 hora, a gente deixa para um segundo momento. Então, não se preocupar com o tempo num primeiro momento de estudo. A segunda é que você tem que ter uma bateria de simulados de qualidade. Como o Scrum Guide ele tem várias versões, ele vai evoluindo, a gente tem alguns simulados que são com qualidade, questões que já não tem nada a ver, questões que às vezes confundem mais do que ajudam. Então, o problema de você pegar simulados de várias fontes é que às vezes um simulado diz uma coisa e o outro simulado vai dizer outra. Então, você precisa ter praticar, né, a prova, que a gente pratica isso através de simulados. Você precisa ter simulado de qualidade para poder praticar. Depois, a questão do inglês, a gente já comentou. Eu sempre recomendo assim, você não demore muito para decidir se você vai fazer a prova em português ou inglês. Quem fica no meio do caminho, quem conhece o inglês, muita gente fica na dúvida. Então, às vezes estuda em inglês e depois decide voltar para o português. O problema, como eu falei, a tradução não é perfeita. Então, se você ficar estudando muito tempo em inglês e depois voltar para o português, você vai precisar um tempo maior de refazer tudo que você fez em inglês em português para você pegar essas pegadinhas, né, da tradução. Exemplos. A gente tem a famosa Definition of Done no Scrum Guide. O tradutor, ele traduz Definition of Done, às vezes para definição, a gente usa, né, o termo em português, definição de pronto, e o tradutor traduz para definição de feito. E às vezes, quando aparece o Definition of Read, ele traduz para definição de pronto. Nossa, Então, que confusão. Então, assim, viu na prova em português definição de feito, definição de concluído, definição de pronto, para tudo, volta, dá o comando ali no browser, volta para o inglês, tem que ver o termo original em inglês, que você tem que conhecer o termo em inglês. Ah, tá, aqui na verdade, quando ele está falando definição de feito, ele está querendo falar definition of done. E aí você responde com isso, tá? Então tem outras também bem chatas assim. Eu acho que isso é uma boa dica, né? Por mais que você não domine o inglês e você vai usar o tradutor, os termos-chave é importante que você conheça, né? Tem muita questão que usando o must be, né, no inglês, e na tradução vai para o deve, né? Então, o Scrum Master deve participar da reunião diária, né? Então, sempre que vê esse deve e que correspondeu ao must be, ele sempre no inglês tem essa característica de obrigatório, né? De sempre. Então, você tem que sempre ver se aparecer um deve,
ele está falando que aquilo ali tem que acontecer sempre. Então, tem muita pergunta que explora isso, né? O time deve ter de 3 a 9 pessoas? Aí você vai falar, não, né? O Scrum Guide diz que, opcionalmente, de 3 a 9 pessoas. Então, como ele usou o deve na questão, essa questão fica sendo falsa. Então, o deve, né, o must be, o should be, são outras palavrinhas que você tem que tomar cuidado. Tem muita pegadinha, né? Isso é o treino da prova, né? Porque isso transcende um pouco o teu conhecimento sobre o Scrum Guide. Aí é o teu conhecimento de prova da Scrum Org. Eu me certifiquei ainda pela Scrum Alliance, né, em 2008, cara. E eu me lembro que realmente, assim, por mais que tu conheça... Hã? 2008, o Scrum Alliance não tinha prova. Eu fiz o curso. Eu fiz o curso com o Michel Goldenberg e, na sequência, eu fiz uma prova online. Ele mandou um link lá e tinha uma prova online. Eu fiz com o Michel Goldenberg e eram 2 instrutores. Era o Goldenberg e o Yoshima. Né? Fiz com 2 instrutores em 2008, quando teve o Agile Brasil aqui. Em Porto Alegre, eu fiz o curso presencial e depois tinha um link que fazia uma prova, né? E eu me lembro, cara, que eu já vinha estudando a respeito do assunto e acho que isso, pelo que eu estou entendendo, continua valendo hoje, né? Não basta tu dominar o Scrum, tu tem que estar preparado para fazer a prova, porque tem esses detalhes que tu falou. Se tu não ler com atenção, a possibilidade de tu marcar errado uma questão que no fundo tu conhece, mas tu não lê o enunciado com atenção, pode te sabotar. Tem muito disso. Beleza, e agora vai para a segunda parte e explica para a gente como funciona a mentoria exatamente. Tá. Então, na mentoria, ela é totalmente online e a gente usa basicamente 2 ferramentas, né? O WhatsApp e o Google Classroom, o ambiente EAD ali do Google. Então, a gente divide em 5 módulos durante 8 semanas. Então, começa a mentoria, módulo 1, eu disponibilizo alguns vídeos. Essa mentoria, normalmente, eu sempre faço após o meu workshop presencial. Então, é um processo de quem não tem o conhecimento. A mentoria não é para você, né, até antes do Covid, né? A mentoria não era para você que não tinha conhecimento nenhum. Porque se você não tinha um conhecimento, o recomendado era fazer o workshop e a mentoria. Mas eu também algumas pessoas que já trabalham, que já têm prática, faziam apenas a mentoria. Então, começa a mentoria, semana 1, módulo 1, aí uma bateria lá de 150 questões. A gente vai acompanhando no WhatsApp. Eu trabalho muito com áudio no WhatsApp, então vou mandando todo dia um áudio lá, comentando alguma coisa. Aí, chegou no final de semana, todo sábado, 6 da manhã. Mais 200 questões na semana 2. E aí, na semana 2, eu começo, como eu tenho todas essas questões ali, o histórico das mais erradas, eu já começo na semana seguinte a mandar um áudio explicando todas as questões que o pessoal costuma errar mais, né? Todas as questões são comentadas no texto, né? Então, depois que você termina a questão, você consegue ver o que você errou. Isso é uma outra dica, inclusive, né? Eu sempre faço a sugestão das pessoas usarem muito, estudar com resumo, né? Sempre coletando os erros, estuda muito focado em cima do seu erro, faz um simulado, erra, vê o que errou, estuda o erro, espera passar 2 dias, repete aquele simulado e a gente vai fazendo esse processo. Então, a primeira semana você tem que tirar ali uns 75%, na segunda semana 85%. Então, a ideia é que você vai subindo o teu percentual de acerto até chegar no módulo 5, que é o módulo derradeiro. Se você chegar no módulo 5 com 95% de acerto naquele conjunto de simulados, aí o módulo 5 é o mais punk, é onde tem 400 questões, aí eu te garanto que você está preparado. Então, uma das principais dificuldades de quem está estudando sozinho é o medo, né, de pagar uma prova
cara, $150, ainda mais agora com esse dólar aí nas nuvens, e sempre fica aquela questão, pô, será que eu estou preparado? Será que eu estudei o suficiente? E aí a gente vê pessoas assim, over prepared, preparada além da conta, porque ficam nesse processo, e tem pessoas que às vezes até ficam sempre na dúvida, estou preparada, e acabam desistindo, porque nunca chega esse momento que se sente preparada. Então, acho que uma das minhas principais contribuições é te ajudar nesse momento. Ó, vai fazer a prova, eu garanto, vai fazer que você está preparado, tá? Porque Legal. O método que eu tenho, né, já provado algumas vezes, ele sempre funcionou. Sempre que seguiram a risca, aquilo ali sempre funciona. Tá? Então, no final das contas, durante essas 8 semanas, a gente pratica 1000 questões. É claro que, né, às vezes a pessoa repete algumas vezes esse simulado. E eu vou dando esse apoio sempre com os áudios no WhatsApp e também estou ali disponível para qualquer dúvida, né? Professor, não entendi essa questão aqui. Aí eu já mando um áudio ali em seguida. Então, sempre tem... Mas, assim, como eu já mandei tanto áudio de dúvida, eu já faço isso de forma proativa. Mas sempre tem dúvidas específicas que a gente troca ideia com o aluno ali, direto ali com o aluno, tá? Joia, essa proximidade é bem legal, né? Eu vou começar a jogar algumas perguntas aqui, tá, Rafa? Até Tá, pela questão da hora, né? Para a gente não exceder muito de 1 hora de transmissão aqui, até porque, apesar de a gente estar nessa quarentena, é uma véspera de feriado. Então, assim, a primeira pergunta que eu vou responder, eu mesmo vou responder, que já rolou bastante aqui. O pessoal está perguntando se vai rolar a gravação desse webinar. Em tese, sim, tá? Por que em tese? Porque eu fiz 2 webinars essa semana pelo Zoom, que estava gravando e quando acabou a live deu um erro e não gerou o arquivo. Então, em tese, sim, se nós tivermos sorte, tá? Está gravando agora, tá? Eu fiz uma série de testes hoje à tarde, em tese, sim, tá bom? Tem uma pergunta, eu acho que tu já respondeu no início, mas eu vou te repetir, tá? Quando a gente faz a certificação da Scrum.org, tá? Eu compro o voucher. Eu já vi pelo site que o voucher não expira, então você compra, eu quero ficar 1 ano estudando, fica 1 ano estudando, quando tu estiver pronto, tu faz a prova, o voucher não expira, mas a certificação da Scrum.org, ela expira, Rafa, ou não? Não expira. Você só, uma vez feito a prova certificado, aquilo ali passou, já está certificado. Agora é só as próximas. Joia, joia. Além da Scrum.org e Scrum Alliance, tu conhece outras entidades respeitáveis na mesma grandeza, ou tu entende que essas duas são realmente as entidades mais reconhecidas internacionalmente, até pelos fundadores do Scrum estarem envolvidas? Sim, essa também é uma discussão ampla das entidades. Então, essas são as primeiras, são as que acabaram hoje, que tem mais força no mercado. Só que, assim, como é um assunto, né, agilidade, Scrum é um assunto quente, outras entidades falaram assim, eu vou ter a minha certificação. Então, existem diversos outros sabores de certificação. Algumas entidades são entidades sérias, como o PMI, que tem a certificação, né, super tradicional e forte do PMBOK. Então, ela tem essa certificação. É uma certificação também super difícil de tirar, porque também são certificações, às vezes, bem amplas. Então, tem gente assim que está indo por esse caminho. Só que, assim, para o mercado, essas duas são as mais fortes. Algumas entidades têm essas certificações, mas elas são, assim, entidades certificadoras que pegaram o rótulo ágil e vão ter a minha. Então, elas não têm tanto peso hoje. Não sei se no futuro, né, pela força de alguns institutos, eu vi que também tinha uma outra pergunta ali da Exim. A Exim é uma entidade que é forte na área de TI, pela certificação do ITIL, do COBIT. Ela foi e falou assim, eu quero ter a minha de ágil, e fez. Tá? Essas entidades têm menos pessoas e também, muitas vezes, o RH olha menos. Né? Então, essas são apostas. Eu não sei, Exato. Hoje elas não têm força assim, de mercado. Porém, essas duas, por exemplo, são entidades sérias. E tem outras entidades aí, tem lá 3 indianos se juntam
e vamos fazer uma certificação. E aí tem gente que faz a prova do indiano, né? Não, nada contra o indiano, mas só tá pipocando certificação de tudo quanto é lá. Também tem brasileiro. Eu vou juntar o Helm e criar aqui a certificação Rafael de Scrum Master, entendeu? E a gente vai passar a certificar vocês. Cara, isso vai ter peso ou não? Não sei, tá? Esse é um ponto interessante. A gente não está falando que as outras certificações são ruins, elas são mal feitas, qualquer um passa, não é isso. A gente está falando do peso, né? Está falando do peso. Normalmente, um RH de uma empresa, quando ele recebe um briefing, eu estou procurando, por exemplo, eu preciso de um PO e eu valorizo que ele seja certificado. A pessoa do RH vai perguntar, tá, o que isso significa? Olha se ele tem um negócio chamado CSPO ou olha se ele tem um negócio chamado PSPO. Ok. Se tiver outra sigla, a pessoa que está fazendo o filtro, talvez ela nem conheça, ela nem veja. Então, acho que é muito importante essa atenção com o peso. Não é que as outras são ruins, né? Mas o peso ele é menor, né, Rafa? Sim. Então, assim, tem entidades que são entidades fortes, mas não têm tradição na certificação do Scrum. Então, talvez ao longo dos anos consigam. E tem entidades que não são desconhecidas, com certificações também não tão fortes. Então, essas acho que seriam mais apostas ainda. Se você quer apostar fora dessas duas que a gente falou, pelo menos aposte nas entidades que hoje já são fortes por outras certificações. Que aí é o caso do PMI, que é um instituto muito sério e forte, e o caso da Exim também, que tem essa força lá na área de TI. Tá? Ou você vai no que já está quente hoje, que são Scrum Alliance e Scrum Org. Legal. Tem uma pergunta aqui do Kleber Nascimento, tá? Ele está perguntando se a gente tem alguma sugestão para quem está entrando nesse mundo de agilidade, tá? Kleber, eu fiz um webinário na semana passada ou na semana retrasada, que era justamente sobre quero aprender agilidade, por onde eu começo, o que eu estudo, tá? Então, assim, se tu for no meu perfil no LinkedIn, tá? Que eu estou mandando aqui agora pelo chat, tá? No meu perfil tem um artigo em destaque, tá? Que é um artigo como aprender e por onde começar métodos ágeis, tá? Para facilitar, eu vou jogar o link do artigo aqui também. Ali tem a gravação desse webinário de 1h30 de conversas e tem vários livros e cursos que eu dou como sugestão que você procure ler, tá? Desde material que é gratuito até alguns outros que são pagos. Então, esse é um artigão, tá? Onde eu consolidei ali uma série de sugestões para quem está buscando se aprofundar, tá? Rafa, depois manda, por favor, aqui pelo chat também o link do teu perfil no LinkedIn para o pessoal já te adicionar, tá? Pergunta do Marco Costa aqui. Rafael, é possível tirar o certificado PSD sem passar pelo PSM? Qual tem maior importância? Pergunta do Marco Costa. Sim, pode tirar. O PSD ele é bem voltado ali no desenvolvedor, né? Então, ele vai ter as questões também, né? Você precisa saber sobre o Scrum, então vai ter questões sobre os papéis, as reuniões, as cerimônias e os artefatos, e vai ter algumas questões mais específicas sobre o papel do desenvolvedor. Tá? Então, você não precisa tirar a PSM. Aí, em relação à importância, depende de onde você quer ir. Você tem um perfil dev, então a PSD tem mais a ver com esse perfil. Tá? Se você quer atuar como Scrum Master, aí mais é a linha do PSM. É claro que o Scrum Master, como ele está ali no dia a dia do time, apoiando o time, né, fazendo o coach do time, fazendo o time refletir, é sempre bom ele ter um conhecimento, né, do lado do desenvolvedor e do lado também do negócio. Ele é bom, ele conseguindo ter esse conhecimento, ele vai conseguir orientar melhor o time dele. Então, sempre, né, um bom Scrum Master deveria se preocupar em ter as 3 certificações. Claro. Ou então ter pelo menos o conhecimento, né? Sim, com certeza. Rafa, tem uma pergunta aqui do Guilherme, tá? Que tem a ver com valores e tal da mentoria. Então, eu vou te fazer 2 perguntas. Tem previsão de quando vai rolar uma próxima turma? E 2, qual o valor aproximado da inscrição do primeiro lote dessa próxima turma? Então,
Previsão, sim, a gente deve lançar final desse mês de maio ou início de junho, deve ser a próxima turma. E aí, como eu faço normalmente, eu vou até divulgar aqui, eu tenho um grupo de WhatsApp que é um grupo mudo, né? Não tem, só eu consigo colocar mensagem. Aí eu convido quem tiver interesse a entrar nesse grupo, porque lá nesse grupo eu vou informar a data que eu vou fazer o lançamento e vou informar em primeira mão, né? Essa questão dos valores, a questão normalmente ali nos primeiros dias tem um desconto super, né? A última eu pratiquei 40% de desconto. Então, esse valor aí que você viu, eu não sei de que turma é esse, tá? Mas o valor da última turma que foi em Blumenau, com super desconto, foi até menos que isso, mas também foi ali só nos primeiros 2 dias. Mas eu estou revendo essa questão também do preço, porque a ideia também é a gente talvez ter um outro curso, ter combos de curso. Então, quem tiver interesse, eu peço que entra lá no grupo que eu vou divulgar no lançamento. Mas é mais ou menos essa faixa, vai ser mais ou menos em torno dessa faixa entre 250 e 350. Ou seja, como a certificação aí, né, ela chega fácil a 1.000 e tantos reais, porque a gente está pagando em dólar, né? Você faz um investimento bem menor, mas que te dá uma segurança muito maior para fazer a prova, né? Porque, puxa, deve doer bastante. Você paga lá 1.000 e tantos reais, faz a prova e roda, né? E tem que pagar de novo. Imagino, inclusive, que muitos desistem quando isso acontece. Então, de repente, fazer a mentoria, sem contar. Tu faz o evento pelo Simpla, tu vende os ingressos pelo Simpla, Rafa? Porque no Simpla dá até para pagar com cartão em 10 vezes, 12 vezes. Sim, faço pelo Simpla, às vezes também disponibilizo por boleto, assim, para quem quer. E nessa turma, por que eu ainda não lancei? Porque agora eu estou adaptando a minha dinâmica do workshop. Então, a gente gosta sempre de fazer, né, a parte prática ali, de simular um projeto em Scrum. Então, eu estou adaptando isso para o online, porque a ideia é ter um workshop, seriam 2 encontros terça e quinta à noite, a dinâmica prática no sábado de manhã, e aí no domingo começa a mentoria 8 semanas para frente. Ah, joia, até porque tem uma pergunta que a Elaine acabou de mandar, se haverá turmas online, né? Porque no site ainda diz que o primeiro workshop é presencial, né? Então tu já está pensando em ajustar isso para a próxima turma ser online. O site está desatualizado aí com a turma do Rio de fevereiro e março em Blumenau. Então, Legal. vou passar aqui o endereço aqui do grupo, mas é bit.ly Ágil 2020, barra, né, Ágil 2020. Deixa eu escrever. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, vocês são assim? Beleza, mas assim, gente, ó, acho que tá de bom tamanho. O que vai rolar, tá? A gente vai fazer agora as considerações finais. E ainda hoje, daqui a aproximadamente 1 hora e meia, porque o vídeo leva um tempo para ser processado, se não der pau, tá? Eu vou subir esse vídeo no YouTube e vou via o Simpla, eu vou mandar e-mail para vocês, tá? Com o link do replay do vídeo e com o link que o Rafael comentou aqui, tá? Até, Tardino, se tu puder me mandar o link para o pessoal entrar nesse grupo do WhatsApp, tá? Tu manda também que nesse e-mail eu já ponho esse link para o pessoal entrar no WhatsApp, tá? Eu mando o link do artigo que eu comentei para quem quer aprender a respeito de agilidade. Enfim, aí a gente manda alguns artigos de utilidade pública ainda hoje nos seus e-mails, tá bom? Deixa eu só complementar uma coisa que eu Claro. não explorei muito, né? Então, assim, estudar para certificação acho que é um processo muito de disciplina, né? Você precisa ter disciplina ali é muito mais disciplina do que motivação em si, né, para você tirar uma certificação. E recentemente, né, aproveitei essa quarentena e voltei a programar um pouquinho e consegui fazer 2 ferramentas bem bacanas para ajudar os alunos nessa disciplina. Legal. Uma, deixa eu compartilhar a tela aqui um minutinho. Vocês já estão vendo aí minha tela? Eu estou. Uma planilha.
Tá vendo essa planilha? Uhum. Então, isso daqui é um painel de notas do aluno. Isso aqui é uma versão um pouquinho mais antiga, mas agora já tem o nome do aluno. Esse painel de notas, cada faixa dessa aqui, ó, branca, azul, é um simulado. Simulado 1.1, 1.2, 2.1. A gente vai até o simulado 5.4. E cada linha aqui, ó, rodada 1, rodada 2, cada linha é a data que você fez, a quantidade de questões que você acertou e o teu percentual de acerto. Então, lá no módulo 1, a gente vai exigindo 75%, aí vai subindo para 85%, 90%, até chegar a 95%. Então, por aqui, você vê que tem pessoas que repetem. Isso aqui é um caso real, tá? Então, a pessoa não conseguiu chegar no percentual, repetiu algumas vezes. Tem gente que consegue o acerto em 2, 3 vezes, tá? Então, aqui te dá um panorama assim, bem completo, principalmente se você tiver com bastante verde aqui nessa parte final, módulo 4 e 5, é onde eu consigo te dizer que você está pronto. E a segunda coisa que eu consegui programar é você faz um monte de simulado, erra um monte de coisa. Aí agora eu tenho uma rotina que ele pega todos os teus erros e faz um simulado só com as questões que você errou. Então, só para você Legal. repetir. Então, ele pega 3 questões que você errou dali, 3 dali, 3 dali, e junta tudo num simulado, né, ou para você recuperar tudo, ou para você se dar mal, porque tudo que você errou vai estar junto. Então, para forçar você a estudar em cima do que ainda não entrou no sangue, tá? Maravilha, maravilha, muito bom. Rafa, por questão de horário, tá? Eu quero te agradecer. Tu topou esse convite de bate-pronto, eu te mandei uma mensagem por WhatsApp lá, com o tema, tudo, comentei contigo que a galera tem essa curiosidade, tu topou, a gente em seguida já fechou a data, a hora e iniciou a divulgar. Quero te agradecer, tá, por essa parceria e dizer também que essa recíproca é verdadeira. A hora que tu precisar, a hora que tu quiser, alguma ação em conjunto, estou à disposição por aqui, tá bom, meu amigo? Bom, eu que agradeço aí, né? É uma forma de agradecer também todo o conhecimento que eu aprendi contigo aí, Capaz. mestre em história de usuários, as palestras que eu vi sua no TDC. Então, também sempre um prazer aí que ser convocado. Estamos aí também. Maravilha, maravilha. E, gente, a mensagem final para quem está aí, né? A gente sabe que o momento é complicado, mas vamos seguir, né? Vamos procurar manter a nossa sanidade mental em ordem, seguir lendo, seguir estudando, seguir se preparando. Acho que tem um lado bom dessa história, se dá para dizer que tem algum lado bom, mas enfim, o que está acontecendo agora é que tem muito curso, tem muita coisa rolando com preços mais baixos, né, mais acessíveis, tem muito conteúdo bacana que antes era só presencial e com esse isolamento social, o próprio caso da nossa mentoria Scrum aqui com o Rafael, estão se adaptando para o modelo online, então isso vai alcançar agora. Eu sou de Porto Alegre, o Rafael é lá do Rio de Janeiro, vou fazer online, né? Então tem esse, digamos assim, esse legado, né, que essa história toda ela tá deixando. Feito, Rafa. Pessoal, quem tiver dúvida pode entrar no grupo ali que eu passei e de lá você consegue achar meu WhatsApp, pode mandar pergunta, pode ser também pelo LinkedIn. Qualquer dúvida aí que não deu para a gente esclarecer, estou à disposição e obrigado aí, espero que tenha ajudado aí vocês aí. Tá bom, gente, obrigado pela presença, por quem ficou aí até as 9 horas de uma quinta-feira, véspera de feriado, vocês são guerreiros e guerreiras, tá bom? Rafa, um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.